né? O que é relacionamento? Né? Você ter comunhão, envolver-se com alguém, né? A ponto de você compartilhar experiências e aprender com o outro. O ser humano tem dentro de si a intensa necessidade de pertencimento, né? Cada um de nós que estamos aqui temos essa necessidade de pertencimento. Nós temos a necessidade de encontrar e de sermos encontrados. Nós temos a necessidade de amar e de sermos amados. A Bíblia sempre tipificou isso, relacionamento de um pai que vem ao nosso encontro e socorro e que nos ajuda na nossa realidade fragilizada. Né? Quantos de nós, às vezes, estamos fragilizados na nossa caminhada, às vezes fragilizados na nossa fé. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que nesse momento de fragilidade, você vai ter um encontro com o Pai aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de relacionamento com o Pai, né, estive pensando numa palavra e me voltei para o livro de Gênesis, para o início de todas as coisas, para a criação, quando Deus criou todas as coisas. E eu quero refletir como texto base nessa tarde aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26, na parte A do versículo, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aleluia. Quando nós nos voltamos, queridos, para a Bíblia, que é a palavra de Deus, observamos que desde a criação, Deus estabeleceu relacionamento diferenciado com o homem. Né? Desde o início, Deus já estabeleceu esse relacionamento diferenciado conosco. Tudo que Deus cria antes do homem, Deus ele cria pela palavra do seu poder. Ele disse: haja luz, houve luz. Haja divisão entre a água, houve divisão. E o firmamento, houve essa divisão. Tudo foi pela palavra do seu poder. Ele queria que viesse a existência e veio. Deus lança a palavra e tudo que ele queria que viesse a existência veio. A fauna, a flora, a divisão do dia e da noite. Porém, quando Deus cria o homem, ele reúne junto com ele a Trindade. Né? Não tem como nós falarmos de Deus Pai sem falarmos do Filho e sem falarmos do Espírito Santo. Né? Eles trabalham em conjunto, eles se relacionam entre si. Né? Então ele diz ali: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nenhuma das pessoas da Trindade, queridos, costuma trabalhar de forma isolada. Né? Como nós falamos antes, essas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, eles trabalham, e o Espírito Santo, trabalham de forma integrada. Deus não lançou uma palavra, mas Deus decidiu fazer o homem com as suas próprias mãos. Né? Quando Deus foi criar o homem, quando ele foi fazer o homem, ele não disse: haja o homem. Né? Ele decidiu fazer o homem com as suas próprias mãos. Nós nos voltamos para a palavra, nós vemos que Deus, quando ele houve essa intenção, ele foi lá, desceu do seu trono de glória, ele pegou o barro e ali ele começou a modelar o homem do barro. Diz a palavra que ele foi ali nas narinas do homem e soprou o fôlego de vida. Né? Então, quando Deus ele estabeleceu a criação do homem, né? Deus ele já criou baseado num princípio: relacionamento. Deus ele queria ter relacionamento com o homem. Deus ele queria, queridos, ter relacionamento com a humanidade criada por ele. Né? Então Deus já criou o homem baseado nesse princípio: relacionar-se com o homem. De forma diferenciada, ele criou o homem. A Bíblia diz que ele pega as suas mãos poderosas, coloca no barro e ele forma o homem. E não bastando, como nós falamos, ele vai mais longe. Ele pega o seu espírito e sopra sobre a narina do homem, tornando o homem um ser vivente. E Deus ainda vai mais. Ele não para aí. Ele se relaciona com o homem. Né? Diz a palavra que ele queria que esse relacionamento fosse com o homem ainda mais íntimo ainda. Ele não queria só
fazer o homem com as suas mãos, mas ele queria dialogar com o homem, ele queria ter intimidade com o homem. Então ele faz com que esse relacionamento vá mais longe ainda, que esse relacionamento seja mais profundo. E sabe o que Deus faz? Aquele que está sentado num alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías, todos os dias ele vai no Éden relacionar-se com o homem. Então, querido, quando nós falamos de relacionamento, nós entendemos através da palavra que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? Ele criou o homem com esse fim, ele criou o homem com esse propósito, estabelecer relacionamento com o homem. Ele deixa o seu trono de glória, seus anjos que o adoram, e vai até o Éden todos os dias conversar com Adão, apenas para ouvir aquilo que ele já sabia, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor lá no livro de Salmos fala que Deus, ele conhece o nosso interior. Antes que haja uma palavra nas nossas bocas, antes que haja uma palavra pronunciada por nós, Deus já sabia aquilo que nós iríamos pronunciar. Então ele vai ali mesmo já sabendo de todas as coisas, para ele poder ouvir do homem. O homem poder abrir os seus lábios, dialogar com Deus e falar com Deus qual a sua necessidade. Aleluia. Deus, ele sonda, queridos, os nossos corações. Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe das nossas necessidades. E ele descia, queridos, todos os dias no Éden. Gastava tempo para ter um relacionamento com o homem. O que Deus sempre quis foi mostrar ao homem que ele era o seu pai, né? Então o que Deus, ele quer conosco, queridos? Ele quer que nós assumamos a paternidade dele sobre a nossa vida, né? O seu relacionamento pleno com o pai, querido, é você assumir a paternidade de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você saia daqui, queridos, com o entendimento que Deus, ele é o seu pai. Amém? Ele quer que você assuma a paternidade dele sobre a sua vida, né? É importante nós entendermos, queridos, isso através da palavra. Deus nos criou para sermos seus filhos. Amém, queridos? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, irmão, Deus te criou para ser filho. Você entendeu, querido? Deus te criou para você ser filho. Então você, ele quer relacionar com você como um pai relaciona com seu filho. É isso que Deus quer, relacionar com você. Ele criou você, ele constituiu você, ele teve o trabalho de fazer você com as mãos dele, porque ele queria que você o tivesse como pai, né? Qual que é o propósito do pai? Cuidar, né? O propósito do pai é nos cuidar. Deus queria cuidar do homem. Deus queria usar da benevolência dele para com o homem, da sua misericórdia. É isso, esse é o papel, queridos, que Deus, ele quer exercer na minha vida e na sua vida. Esse é o papel do pai na nossa vida, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho, né? Se um filho pedir para um pai, né, um pão, o pai vai dar para ele uma pedra? Se o filho pedir para ele um peixe, ele vai dar um escorpião? Quanto mais o nosso Pai que está no céu, queridos, sabe nos dar boas coisas. Amém, queridos? Então é isso que o Senhor quer. Ele quer ter relacionamento, né? Deus, ele quer que você assuma a paternidade dele sobre a sua vida. Aleluia. Ele quer cuidar de você. Ele quer zelar de você, né? Ele quer que você seja alvo das bênçãos dele, querido. Amém, amados? Então nós precisamos sair daqui com esse entendimento. Ele quer ter relacionamento conosco. Tanto que nós observamos lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, no versículo 38, diz assim: Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, que era filho de Deus. Aleluia! Adão é filho de Deus, queridos. E nós somos descendentes de Adão. Então você é filho de Deus. Ele quer que você assuma essa paternidade sobre a sua vida. Adão era para Deus, queridos, como um filho. Adão era para Deus como um filho. Porém, o ser humano,
não entende o que Deus tinha para a sua vida. O que Deus tinha para nós. Nós não entendemos aquilo que Deus tinha para nós. Que nós nos víssemos como filhos, como alvo da sua misericórdia, como alvo da sua benevolência. E o homem olha para Deus e enxerga Deus como um tirano. Como alguém que queria limitar a liberdade dele, né? Como um ditador que tratava-lo com rédea curta, dizendo o que ele deve ou aquilo que ele não deve fazer. Tanto que quando a serpente entra no Éden ali, ela sabe exatamente aquilo que ela precisava falar com Eva. Ela sabia, porque ela sabia qual que era a intenção que estava ali, né? Na realidade, aquela intenção já havia nascido antes dentro de Satanás, que também foi uma criação de Deus. E naquele momento ele transmite isso para o homem, pega ali Eva fragilizada e fala para Eva, chega para Eva e diz para ela, que quando ela comesse do fruto da árvore do meio do jardim, ela seria como Deus, né? Desperta ali em Eva a ganância, o desejo, né, de ser como Deus, de ter a liberdade, porque ela achava que Deus estava ali colocando ela num mundinho, né? A Bíblia não diz isso, mas aqui nós estamos conjecturando, né? Talvez ela imaginava ali, Deus está me reprimindo aqui nesse mundo, aqui dentro desse Éden, eu não posso conhecer outras coisas. E quando chega ali, Satanás com toda a sua sagacidade, porque ele não brinca, queridos, ele exerce com excelência o papel dele, e ele chega ali em Eva, pega ela ali fragilizada e fala para ela, quando você comer do fruto dessa árvore, você será como Deus, e não precisará mais viver dentro dessa redoma chamada Éden, que Deus havia criado, Eva e Adão, que eles poderiam ser donos da própria vida, da sua própria história, e que não precisariam mais de Deus. E esse sentimento entra dentro do coração da mulher. Depois ela vai e leva esse sentimento para o coração de Adão. E Adão também absorve esse sentimento dentro dele. E naquele momento, queridos, eles pecam contra Deus. Da mesma forma, hoje Satanás ele não tem brincado com a humanidade. Da mesma forma, hoje Satanás ele não tem brincado com o cristão. Ele tem trazido pratos excelentes, ele tem feito propostas excelentes para a nossa juventude, para que a nossa juventude possa trocar tudo por um momento de prazer, por um momento de satisfação. E quantos jovens, queridos, têm se perdido por causa disso? Quantos jovens têm perdido o prazer de estar na casa do Senhor, porque não têm entendido a paternidade do Pai sobre a sua vida? Eu quero, amado, que você saia daqui nessa tarde, entendendo, com o entendimento que Deus, Ele quer ser o seu Pai. Amém, queridos? Deus, Ele quer que você o assuma como Pai. Ele quer assumir a paternidade sobre a sua vida, né? Então Satanás entra ali e causa tudo isso na vida de Eva, na vida de Adão. Até esse momento, Deus, que é Espírito, e descia até o Éden, relacionava-se com o homem, que é carne. E não havia problema algum, porque ainda o homem não havia pecado. Ainda não era inimigo de Deus. Porém o homem peca, e não tem como Deus habitar mais no meio do homem. Habitar junto com o homem, né? Nós vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os ouvidos de Deus tampados para não poder nos ouvir. Mas o que faz separação entre nós e os nossos Deus são os nossos pecados. Que quando nós pecamos, né, faz com que Deus esconda o rosto dele de nós e não ouve as nossas orações, né, queridos? Então até aquele momento, né, que Deus colocou ali, Deus descia, né, como Espírito ali, relacionava-se com Adão e com Eva ali no Éden, até o momento que eles estavam em obediência diante de Deus, até o momento que eles não tinham se rebelado contra Deus. Mas Satanás, com toda a sua sagacidade, entra no coração da mulher, né, que conduz o homem também a pecar, né, e Deus não tem como mais habitar com eles. Como consequência,
a Bíblia diz que o homem é expulso do Éden. E por mais que o homem tentasse relacionar-se com Deus, ele não conseguiu mais esse relacionamento pleno. Ele não conseguiu mais esse relacionamento com Deus. O homem, ele queimava ofertas para Deus. Deus recebe as ofertas, mas o homem, ainda assim, não consegue compreender o amor de Deus para com ele. O homem tem mais medo de Deus do que consegue ter um relacionamento profundo com Deus. Nessa semana eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa falando, que nós precisamos ter temor de Deus. Só que na realidade ela não entendeu ainda o que é o temor. Você tem que ter medo de Deus, e nós não temos que ter medo de Deus. O Deus que nós servimos, queridos, não é um Deus tirano. O Deus que nós servimos não é um Deus que quer nos castigar. O Deus que nós servimos não é um Deus que quer te humilhar. O Deus que nós servimos é um Deus que ama você e criou você, querido, para ter relacionamento com Ele. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. O homem tem mais medo de Deus do que consegue ter um relacionamento profundo com Deus. Vê mais Deus como um tirano, como um matador, assassino, do que como um pai amoroso e pronto para ouvir os seus problemas. Eu quero dizer para você que está aqui, queridos, eu não sei qual é a situação, jovem, que você tem vivido nesses últimos dias. Eu não sei quais circunstâncias que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que você tem um Deus de amor, que está pronto para ouvir o seu clamor. Você tem um Deus de amor que está pronto para receber você ao encontro dele. Aleluia. Aleluia. Mas o homem, queridos, voltando aqui para a mensagem, o homem se entrega mais aos seus pecados e seus desejos, e chega ao ponto de dizer, que Deus chega a dizer que se arrepende de ter feito o homem. Deus chega ao ponto, querido, de dizer que arrependeu de fazer o homem, porque o homem começou a viver tanta perversidade. Quanto mais Deus tentava se aproximar do homem, mais o homem se distanciava de Deus. E hoje não é diferente, queridos. Quanto mais Deus quer relacionar, mais as pessoas têm se distanciado de Deus. Mas mesmo assim, o amor de um pai amoroso, as benevolências e as misericórdias, poupa a humanidade. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, quando Deus, Ele dá o livramento para Noé e toda a sua família no dilúvio. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele ama o homem. E Ele criou o homem com o propósito de estabelecer relacionamento com o homem. E Ele dá mais uma oportunidade para o homem, através da família de Noé. Diante de todo esse amor, o homem ainda não consegue restabelecer o seu relacionamento com o Pai. O tempo passa, nós vamos para a palavra, vêm os juízes, os reis, os profetas, e eles não conseguem trazer o homem para esse relacionamento com o Pai. Então, mais uma vez, diz a palavra, Deus, Pai, deixa o seu trono de glória e não vem mais agora como espírito para ter um relacionamento com o homem, que é carne. Ele vem como está escrito no Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Ele vem agora, queridos, na pessoa do Filho. Ele vem como está escrito no Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e viu a sua glória como do unigênito do Pai. E o eterno Filho, o Verbo de Deus, se encarnou como homem em Cristo. Vemos a realidade da glória divina, o zelo de Deus em se aproximar dos homens, mesmo sendo pecadores. Sabe o que significa isso, queridos? É o Pai se levantando do trono e dizendo, eu estou indo resgatar o relacionamento. Aleluia. O Pai, mais uma vez, querido, Ele se levanta do seu trono de glória, na pessoa do Filho, e fala, eu estou indo encontrar com o homem, para restabelecer,
para resgatar o relacionamento. É o Pai dizendo à igreja atraída pela cruz: ela vai precisar de um relacionamento comigo. Ao pregador que prega a palavra, à criança, aos adultos, aos jovens aqui presentes: vocês precisam ter um relacionamento comigo, aleluia. Deus está dizendo para você, queridos, aqui nessa tarde: você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa se relacionar com o Pai. Você precisa se aproximar do Pai. Você precisa receber a paternidade dEle sobre a sua vida, aleluia. Aleluia. O Deus Pai quer se relacionar com você, meu querido irmão, minha querida irmã jovem que está aqui presente nesta tarde. Deus Pai quer relacionar com você nesta tarde. Ele quer assumir a paternidade sobre a sua vida, aleluia. Ele quer assumir a paternidade sobre você aqui nessa tarde, querido. Então você tem liberdade. Nós viemos aqui com um propósito. Viemos aqui com o propósito de termos um relacionamento pleno com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E através dessa palavra ministrada aqui agora, eu não vou me alongar. Você entendeu que Deus, Ele criou você com um propósito: restabelecer relacionamento com você. Deus, Ele criou você que está aqui nessa tarde com um propósito: ser filho, ser filha, assumir a paternidade dele sobre a sua vida. Amém, queridos?